Para o doutor Alexandre, qual o impacto disso no pronto atendimento? Aumentou o número de pacientes? Está mais movimentado? Com certeza, né, Lúcia? Assim, se as emergências, quando eu digo emergência, gente, vamos entender uma coisa, tanto pública quanto privada. Tá? Quando se avalia, né, o atendimento emergencial, nós vamos ver que não existe uma diferença muito grande entre a superlotação das emergências públicas e as privadas também. Isso, obviamente, né, e é muito além do momento aqui, nós fazemos uma análise do porquê disso, mas o fato é, essas emergências elas já são superlotadas por si só. Em meio, né, a esse início do H1N1, que houve uma histeria muito grande, a verdade é essa, né? Nosso ministro da Saúde, o Temporal, nesse ponto, ele foi muito positivo, muito assertivo nas colocações dele e muito criticado, por outro lado, né? Porque ele tentou refrear essa histeria e tentou tirar um pouco as pessoas da emergência, exatamente como a propaganda, né, agora do Ministério da Saúde, né, das secretarias, dizendo, olha, não vá à emergência, porque lá você pode se contaminar, isso é uma grande verdade, mas houve um grande boom de procura às emergências e que, se o sistema já não fosse caótico por si só, se tornou certamente muito mais. E isso repercutiu em absolutamente todos os níveis. Vamos aproveitar, doutor, e vamos frisar para quem está em casa, quando realmente é necessário ir ao pronto atendimento. Isso. Então, hoje, né, principalmente no momento em que as pessoas já têm um indicador de quando devem ir, como nós falamos aqui, febre alta e tosse, quer dizer, eu tenho realmente sintomas característicos da H1N1, eu devo procurar atendimento médico, mas não necessariamente emergência. Lembre-se do seu médico de família, lembre-se do médico que você está habituado a ir, essa pessoa também é capacitada a lhe atender. Então, essa coisa de tudo correr para emergência, gente, por favor, isso é um absurdo, Lúcia. Né? Então, existe consultório médico, e o consultório médico deve ser utilizado. A má utilização do consultório médico é que leva à superlotação da emergência. E o último lugar que você vai querer na emergência. Então, alguns exames são necessários serem feitos, né, até para identificar e triar qual paciente que está com risco de gravidade e qual que não tem, mas hoje o consultório médico deve ser procurado imediatamente, que é quando a pessoa tiver os sintomas que são característicos da doença, como nós já comentamos anteriormente. Vamos falar dos CTIs. Os nossos aqui na região estão preparados para essas situações? Olha, qualitativamente até sim. Né? Na verdade, qualquer CTI tem que estar preparado. Né? Em termos de isolamento, né, respiratório, poucos hospitais têm um isolamento perfeito. Nós lá no Índia nós temos um local próprio para isolamento. Mas, de qualquer maneira, todos os CTIs têm que estar preparados em termos de condições de isolar esses doentes. A questão, então, não é nem tanto qualitativa, mas certamente quantitativa. Né? Se o número de casos continuasse a crescer, que, como a doutora Rosana já comentou, deu uma estabilizada e agora com uma tendência de queda, mas se continuasse a crescer na proporção que vinha, né, os casos graves, certamente estouraria muito a disponibilidade de leitos em terapia intensiva. Agora, a mídia está divulgando aí que existe uma vacina. Existe, doutora? Não existe ainda uma vacina específica para o influenza H1N1. O que existe, que é disponibilizado para os grupos de risco, é uma vacina contra o influenza A sazonal. Ou seja, aquele influenza que a gente já comentou, que é aquele influenza que aparece anualmente durante o inverno. Então, as pessoas devem se vacinar. Mas essa vacina não dá proteção contra o influenza A H1N1. As vacinas contra o influenza A H1N1, elas estão sendo pesquisadas, há uma série de grupos no mundo pesquisando essa vacina. Então, a gente espera que num curto espaço de tempo ela já esteja disponível, mas a gente ainda não tem essa vacina disponível. Agora, vamos falar de quais as medidas que a população deve tomar para evitar essa gripe. Sim, eu acho que o vídeo ele foi esclarecedor nesse sentido, né? Então, assim, é até uma lição que deve ser aprendida, né? O H1N1 deve deixar lições para nós. Então, a higienização das mãos, ela é muito necessária, ela é essencial para prevenir uma série de doenças, né? Lembrar que toda vez que a gente pode usar sabão líquido, ao invés de usar sabão em barra, o sabão líquido, ele geralmente não contamina, o sabão em barra pode contaminar. Então, toda vez que for possível, usar o sabão líquido. O álcool gel, ele também é muito eficaz, desde que ele não seja usado na presença de sujeira. Ou seja, se a gente olha, vê que a nossa mão está suja, é preciso usar água e sabão. Fora isso, o álcool gel é extremamente eficaz. O álcool, ele mata mais de 99% dos micro-organismos. Então, ele deve ser usado sim, é uma medida eficaz que deve ser adotada em larga escala.
A outra situação é, se você tem uma sintomatologia respiratória, ou seja, tudo que a gente falou, você está doente, então Luiz Alexandre colocou muito bem. Restrinja, se não for necessário, restrinja-se ao seu domicílio, né, o que a gente chama de quarentena voluntária. Ou seja, se você está doente, você não faz parte do grupo de risco e você não tem nenhum sintoma de gravidade, por exemplo, falta de ar, o que você não quer é pegar outras doenças, nem passar outras doenças para as pessoas. Então é muito importante, doutora, a higiene pessoal, né? Lavar as mãos, ter esses cuidados, né? Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já. E você aí de casa que enviou sua pergunta por e-mail, aguarde, porque daqui a pouquinho você vai ter a resposta. Até já!